enganados. Vocês estão muito enganados. Hoje ela tá direitinha aí. Meus queridos, vocês acham que acabou? Ela tá em aliança com Lembra do Rá-Tim-Bum que falava, não acabou não, tem mais, tem. Ontem, em evento realizado no Rio de Janeiro, para assinar um decreto com ampliações na Lei Rouanet e regulamentação das leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc, o presidente Lula disse que os opositores do governo vão dizer que a mamata voltou na cultura. Não diga. Guerra em defesa da cultura contra nós vai ser muito grande. Vão dizer que a mamata voltou, vão dizer que a farra voltou, vão dizer que o gato desnecessário voltou, sabe? Vão dizer uma série de coisas que vocês já sabem o que eles vão dizer. Mas dessa vez, vocês não devem ficar quietos. A gente não pode permitir que a pauta, sabe, de costumes possa derrotar a política cultural nesse país. Aí, União e Reconstrução, né, exaltando a militância para a guerra. Vocês não podem permitir, fazendo o quê? Ele quer que saiam no braço? É isso? Não, ele quer que cometa agressões, sejam elas físicas, verbais. Chamou para briga. Não, ele mandou a militância brigar. Agredir. De que forma, não sei. Mas ele mandou a militância agredir os de direita. Que união é essa? A União Federal. Que reconstrução é essa? De quem constrói, né? O construtor. E veja, tem a cara de pau disfarçatez, né? Porque a mentalidade antes da era do link, do print, do YouTube. O YouTube começou em 2007. Ele ficou até 2008. Sim. Então a cabeça dele não está acostumada com isso. A gente acabou de ver aqui esta derrama de dinheiro público. E aí? Só o fanatismo explica. Não, e é engraçado que eles costumam dizer que não tem dinheiro público na Lei do Rouanet. Pessoal, renúncia fiscal é o quê? Dinheiro que ia para o Estado, a empresa direciona para projetos. Como que funciona a Lei Rouanet de uma forma bem simplista? Alguém que tem algum projeto, vai lá, faz a solicitação e se ele é aprovado, aí essa empresa tem que correr atrás de patrocinadores. E os patrocinadores são as empresas que estão por aí, elas, em vez de direcionarem, acho que é 1%, não sei se eu estou enganada. Até 4%. Até 4% do seu imposto para o governo, direciona para esses projetos. Então, renúncia fiscal, é dinheiro público sim. Não estou dizendo que não deve ter dinheiro público para subsidiar, porque isso é subsídio, né, para apoiar a cultura. Na verdade, é importante sim. O que geralmente a direita, os liberais discutem poxa, projetos milionários, extremamente lucrativos que tem por aí, vai dinheiro e tantos projetos sociais legais, importantes, que tiram criança da rua, relacionados com cultura e esporte, não tem acesso a esse dinheiro. Então, esse aí mora o problema e é dinheiro público, sim, mas bem direcionado. Elaine, eu vou passar para você com a seguinte reflexão. No litoral norte paulista, nós tivemos, no Carnaval, aquela tragédia, que se tornou uma tragédia humanitária. Lula foi lá, fez foto, obviamente falou do Bolsonaro, né? Por quê? E foi embora. Falou assim, eu vou dar 2,5 milhões para vocês, porque não tem dinheiro no orçamento. Mentira, tinha lá 11. É porque teve que ir para o novo orçamento secreto. Já estava comprometido. Tinha muito mais dinheiro lá no orçamento, né? Mas mentiu, né? Ele não tem problema de mentir, porque a fake news do Lula pode, né? Ele não é um cidadão comum. Né? Ele é o Duce brasileiro. A lei não pega nele, não pega. Porque se pegasse, ele já estava no inquérito das fake news, no mínimo. No mínimo. Mas lá, ele falou, mentiu lá, falou 2,5 milhões. Aí na mesma semana a gente viu a Cláudia Raia recebendo 5 de Lei Rouanet, 5 milhões. Ou seja, o povo não valia meia Cláudia Raia. De lá, da tragédia, né? Dos mais necessitados, de quem sofre. Ela ficou brava? A Cláudia Raia mora numa mansão. Ela saiu com o filho vestido de Gucci do pé à cabeça, da maternidade. Isso é roupa de maternidade, quem é mãe sabe, é uma roupa que usa para jogar fora. Você está jogando fora ali 5 mil, no mínimo, com aquela roupinha. Da touca ao sapatinho. Eu vi na Caras. Eu vi na Caras. Aí ele falou, aumentou para 8. Falou, não, eu vou ajudar com 8. Só que até agora, já faz mais de um mês, ele só mandou 2 milhões.
E aí? Então, vou voltar para minha veia, né, gente? Se ele estivesse recebendo dinheiro de imposto, ele poderia salvar a vida de quem está sem casa, sem comida, sem trabalho, doente. Então, deixa eu voltar aqui para o meu DNA. Na verdade, não foram só 2 milhões, a gente também não pode esquecer que todos os gastos que foram feitos com voos do próprio Exército, da Aeronáutica, o próprio navio que foi... Não, mas não está aí. Eu estou falando dos 8 que ele prometeu. Ele prometeu 8. Não, ele prometeu 8. Ele falou, vou dar em cash, não em gasto. Porque gasto não é gasto. O Lula falou que gasto é investimento. Sim. Mas tem que aprender com ele. Mas foi gasto da Ele falou que ele vai dar aqui, ó, dinheiro, ó. Aviãozinhos do Silvio Santos. 1, 2, em notas de 1 milhão. 3, 4, não em barras de ouro, porque a inflação, né, senão não tem conta. 4, 5, 6, 7, 8. Ele só mandou 2. É que ele estuda economia nos livros novos. Não, é porque também tem que ter... Da matemática. Tem que ter a dotação orçamentária e, por óbvio, isso deve estar sendo discutido entre o governo do Estado e a União. Não tem dotação orçamentária. Exato, mas a dotação tem que ser endereçada. Então, vai ser feito o pagamento, né, o desembolso, conforme houverem aí as despesas. Então, houverem, tá certo? Tá, né? Nem sei, eu acho que pode ser, considera. Pode, houver, talvez seria houver, né? No singular. Não, pode ser porque ocorrerem. No caso de ocorrer, mas tudo bem, houver. Tudo bem, é para mostrar que a Lei Rouanet, o governo deixa de ter aí eu vou dinheiro. falar da Lei Rouanet. Essa mudança que houve na lei também, gente... a gente tem que falar, foi criada uma comissão que vai avaliar caso a caso, e aí o que a gente espera é que não haja apadrinhamentos. Caso do acaso bem o que eu critico da Lei Rouanet, que você estava falando aí da Global, é se houver apadrinhamento, ou seja, aquele sujeito que, por ser famoso ou porque já tem alguma conexão, algum relacionamento, ganha mais do que aquele outro que está ali num teatro amador ou ainda não é uma pessoa conhecida. Agora, incentivo à cultura é importantíssimo em qualquer país claro do mundo. Que é. Né? E a gente sabe que as grandes obras, elas custam dinheiro sim. E a gente tem obras belíssimas no Brasil. Eu quero saber, o povo vai ver a Cláudia Deixa eu falar um pouquinho disso, que eu sou como produtor cultural, trabalho um pouco nisso. Eu vou falar de Rouanet porque eu escuto muita bobagem das pessoas falando por aí e tem uma coisa que é interessante entender. Primeiro que o erro da Rouanet não está na ampliação ou não do quanto o governo vai abrir mão de arrecadar para que seja feito, como a Carol explicou, a compensação. Então, sim, é dinheiro público, porque o governo deixa de arrecadar para pôr nos seus cofres, usar em políticas públicas para dar para a cultura. Então, é dinheiro público. Agora, não existe por parte do governo a seleção de quanto vai ser dado de dinheiro e para quem. O governo nem se mete nisso. Qualquer um de nós, se entrar num sistema chamado SALIC e preencher meia boca, não precisa nem preencher muito bem um sistema com algumas informações que parem em pé, vai conseguir autorização para sair captando. E aí você vai pôr o valor, e é isso que ele aumentou. No governo Bolsonaro o valor era 1 milhão, tem governo que o valor pode ser até 10 milhões. Então me explica só... Não importa o valor. O que acontece, dona Dirce? Depois que você entrou lá, justificou porque você quer determinado valor, e aí um governo deixa maior ou menor, e o governo Bolsonaro cometia os mesmos erros do governo Lula em matéria de Rouanet. O que eles diferenciaram é que um dizia, Pavinato, você pode pôr no bolso até 1 milhão, o outro falava, você pode pôr até 10. Então, tirando o valor que cada um aceitava, o erro era o mesmo. Aonde está o erro da Rouanet? Depois que você preencheu esse processo com alguns critérios básicos e é autorizado você captar, quem vai dar o dinheiro ou não é o privado. E aí começa o grande erro da Rouanet. Porque as empresas deixam de fazer o recolhimento da sua guia DARF de imposto, até 4%, para aquelas que são optantes do lucro real, e dão em projetos culturais. Só que isso não é feito sem contrapartida comercial. A empresa usa dinheiro de recolhimento de imposto para fazer ativação de marca. E aí, por isso que a empresa quer artista global. Que bom que porque ela quer vincular o nome dela a alguém que vá trazer propaganda. Não é proibido. Não é uma contrapartida. Então a empresa chega e fala o seguinte, olha, eu sou a empresa seguradora tal ou banco tal. Eu vou apoiar o projeto da Elaine aqui, porque ela é global. Em todos os banquinhos do seu teatro, eu quero a minha... Eu quero em todos os banquinhos... Eu vou passar para o professor Marcelo. Trocando em miúdos. O governo deixa de receber um dinheiro, o imposto, para aplicar onde precisa... Para fazer marketing. Não para ajudar o artista, mas para pagar o patrocínio da empresa. Quem é o grande vitorioso? E por quê? Porque as empresas que fazem grandes captação são grandes empresas que poderiam produzir sem Rouanet.
Vê se o pequenininho, coitadinho ali de 100 mil reais, capta a Rouanet para fazer projeto dele. Ele aprova, mas não capta. Então, talvez, para não capta. Essa questão, aonde então, não é padrão. O governo não escolhe quem dá o dinheiro, é a marca. O problema é que você permite que a marca escolha aquele que vai trazer maior projeção. Entendi. Então, quando você faz uma produção autoral brasileira lá do Nordeste, o empresário fala, vou vincular meu nome. Quantos tones você ganhou lá na Broadway para apoiar isso? Quantos likes? Quem é o global que está na sua... Quantos likes tem? Ou seja, deveria haver uma proibição de uso como verba de propaganda da empresa. Exato. Porque isso não é verba de propaganda. Ou o sujeito pode recolher até 4% se ele ajuda aquela produção. Olha que esclarecedor. Isso é resultado de vai aumentar nesse governo popular. Governo sério, povo. Se quer reinventar a política velha como a Rouanet para ajudar de verdade, inclusive quem precisa, faz diferente. Você poderia fazer, já que o projeto é sério, você vai usar aquilo para levantar sua produção e ganhar dinheiro como forma de negócio, faz o BNDES da cultura, que você toma dinheiro com um período de carência para devolver com juros incentivados. Uma coisa seria muito mais sério. Uma coisa apoiado. Exato. Se tivesse só essa lei, é isso que tem, vai ficar assim. A Petrobras, ela patrocina muito? Ela pode patrocinar. É uma das maiores patrocinadoras. Quem é? Mas, via de regra, ela patrocina museus no Brasil. Quem é o acionista? Quem é o acionista majoritário? O governo. O governo. Pois é. Se a gente vê o slogan da Petrobras num festival que ela entrou com Lei Rouanet... Existe a discussão. Mas uma outra coisa que é o Banco do Brasil... Só uma outra que eu quero desmistificar, que as pessoas falam bastante. Essa história de poder pagar Rouanet, show de Ivete Sangalo, Cláudia Leite, também não existe mais. Há muito tempo, isso mesmo antes do governo Temer, é proibido você utilizar a lei de Rouanet para artistas que fazem shows comerciais. Você pode usar para orquestra. A Orquestra Sinfônica de São Paulo, a USESP, esse tipo de coisa. Mas artistas comerciais não podem mais fazer show por Rouanet. Então, o problema da Rouanet hoje é permitir que... Seu microfone, ele deu uma cortada no ar. Acho que você ficou muito emocionado. Quer falar alguma coisa da Rouanet? Eu ia fazer uma pergunta para o Alexandre. Eu ia te perguntar se as grandes obras também são. Mas vamos lá. Professor Marcelo... Sabe qual é o detalhe? Foi maravilhoso o Alexandre ter falado isso, porque realmente as pessoas, elas fazem a crítica à Lei Rouanet não indo em alguns problemas que são centrais. O primeiro deles, como o Alexandre falou, o problema é que as empresas usam para fazer propaganda. Por fazer propaganda, elas escolhem exatamente aqueles artistas que são os artistas que podem dar visibilidade e deixam de lado um conjunto específico de artistas que deveriam estar recebendo o incentivo à cultura. Onde que é o problema que eu coloco? A Lei Rouanet, ela é interessante, porque ela chega para o empresário e diz assim, ao invés de eu te cobrar tributos, eu te estimulo a atuar na sociedade. Seria mais econômico para o Estado. O grande problema é que eles confundem ou reduzem, porque não leva as empresas a retirar da propaganda, eles confundem cultura com arte. E na arte, apenas aquilo que pode gerar propaganda para as empresas, porque tem grande visibilidade. Cultura vai além. Por exemplo, tem uma série de segmentos. Por exemplo, manutenção do patrimônio cultural, estímulo a determinados grupos, estímulo ao desenvolvimento cultural. A moda é uma coisa que gera emprego pode gerar emprego. Pra vocês terem ideia, monte de coisa. Vira quase que name rights. Hoje está uma empresa que coloca lá. Não fala em inglês, não. Empresa, não, é o famoso apresenta. Você permite hoje com a Rouanet, a empresa patrocina, por exemplo, um espetáculo musical e põe lá, empresa tal apresenta. Isso. Ela tem um nome maior do que o nome do próprio espetáculo. Olha o absurdo da propaganda. E põe isso em outdoor para a cidade inteira. Algumas grandes produtoras investem milhões em publicidade. Esses espetáculos que a gente traz da Broadway, que são exibidos aqui em São Paulo, eles podem ter Lei Rouanet? Todos são com Rouanet. E olha a conta que absurdo. Se você pegar, eles captam lá 30, 40 milhões. Com esse dinheiro, eles pagam absolutamente toda a produção e tudo que entra de bilheteria é lucro. É lucro, é isso. É lucro. Eles não têm que devolver. E uma bilheteria que nenhuma pessoa pobre consegue comprar. É uma bilheteria que se você... Nenhum pobre consegue ter acesso. Se eu fizer um cálculo rápido para você vai ver que por sessão dá quase 50 mil reais por sessão. Tem 7 na semana. Faça a conta. Olha que coisa interessante. E ninguém do povo se beneficia. Onde que está o problema? Tem um benefício. Distribuir 20% de ingresso gratuito. Sabe qual é, Elaine, sabe qual é o detalhe? Tudo pago. Mas o ingresso gratuito, a produção convida os VIPs ou vai para o povo? Deveria ser para
projeto social. Aí começa a ser pros amigos. Mas o detalhe, o Pavinato, está exatamente em equivaler cultura à arte. São coisas... A arte está dentro da cultura, mas a cultura vai além. Vamos pegar só um detalhe da arte. Quando você tem um projeto governamental legal... Eu fui aluno do VEFOR, o Francisco VEFOR, foi ministro da Cultura. Grande VEFOR. O VEFOR, antes de aceitar o ministério do Fernando Henrique Cardoso, ele deu uma aula, havia 5 estudantes. Ele chegou pra gente, ele fez uma análise do cinema francês e disse por que o cinema francês era chato, o americano ganhava dinheiro. Ele fez uma análise e disse, é isso que está faltando. 2 dias depois, ele assumiu o ministério. Ele fez um programa que ele disse, nós precisamos dar dinheiro para o cinema investir na tecnologia, porque o estilo do cinema francês não é adequado. Porque o cara vai daqui até a esquina, ele vai conversando e falando, e o filme fala tudo. É um cinema de pensar e ficar... O cinema americano é tecnologia. Por isso é imagem e imagem. Por que o brasileiro não faz isso? Porque não tem dinheiro. O que o VEFOR fez? Pegou os recursos, estimulou para o cinema ser um foco. Por isso que o cinema brasileiro bombou. Falando em audiovisual, até no canal fechado você tem obrigatoriedade de 30% de conteúdo nacional mínimo. Sim. Por que a Rouanet não coloca a condição de conteúdos nacionais, 50%, 70% de conteúdo nacional? O problema é política cultural errada. Isso. Só tem um detalhe, aí eu não quero defender o Bolsonaro. A preocupação do Bolsonaro era exatamente desideologizar a forma como estava sendo tratado. Por isso que ele esvaziou. Não estou dizendo que ele está certo. Estou dizendo que foi essa a lógica. Mas até porque é um golpe no artista, né? A empresa, ela quer dar milhões, né? Para o artista famoso lá. Tá. Não, fuja. Não. Aí ele limita o cachê. Só que aí o artista é produtor, aí ele ganha como produtor, não como artista. E você pode aplicar até 15%. Olha como é fácil burlar as leis desse país. E nada impede que o artista seja o produtor. Olha como é fácil burlar as leis desse país, minha gente. E detalhe, quando a lei é boa, é clara e você não consegue burlar, o que acontece? O STF fala, não aplica não que nós vamos decidir se isso é constitucional ou não. Lula, meu amigo do peito.